Olá, bom dia a todos. Bom dia, Andréia, Edson, Gabriele, Gilvis, não saberia responder, pronunciar corretamente. Maurício, Tatiane, Vitória, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento, não, no caso em 2022 é o primeiro evento, né, da Arracá Paraná. Como de costume, vamos esperar apenas mais um minuto para que todas as pessoas inscritas entrem em nossa sala virtual. Muito bem, então mais uma vez, ótimo dia a todos e a todas, sejam bem-vindos ao primeiro encontro do GIETRI, o Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos do Direito Tributário. É o primeiro evento da Arracá Paraná no ano de 2022, está sendo realizado, digamos assim, um caráter extraordinário, dado que não costumávamos fazer eventos já no mês de janeiro. Mas é uma honra, uma satisfação para nós poder receber a todos vocês neste janeiro, neste início de ano. Espero que todos estejam bem, saudáveis e seguros. O tema que será abordado hoje é a Lei Complementar 190 de 2022, e o título do evento é Início da Cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS. Os palestrantes de hoje são Álvaro Rotuno, advogado atuante na área de contencioso tributário, sócio do escritório Gaia Silva e Gaed e Associados, e também Alexandre Barsic, advogado, atuante na área de consultoria tributária e empresarial e sócio do escritório Gaia Silva e Gaed. Como de costume, teremos como moderador o Rafael Mantovani, que é o coordenador do GIETRI. Também, como de costume, eu vou instruí-los a fazer perguntas e comentários pelo Q&A, Question and Answer, que é aquele balãozinho de fala, né, que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. As perguntas serão lidas após a palestra, serão lidas pelo Mantovani e os palestrantes responderão no final da apresentação. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos, e em especial também a Gaia Silva Gaed por se disponibilizar a fazer este primeiro webinar do ano, compartilhando conhecimento com os nossos associados. Dito isso, passo a palavra para o Rafael Mantovani, que fará a introdução ao evento. Mantovani. Bom dia a todos, obrigado de novo pela oportunidade, Augusto. Como você comentou, não é de praxe a gente fazer eventos no começo de janeiro, no começo do ano, que o pessoal está um pouco mais de férias, está um pouco mais ausente, mas esse assunto está borbulhando, está fervendo, só se fala disso no começo do ano, que é basicamente quando que inicia a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS. A gente sabe que no começo do ano passado o STF julgou a matéria, disse que a cobrança começaria em 2022, modulando os efeitos, e o Poder Legislativo, enfim, o Executivo tiveram um ano para correr atrás e deixaram tudo por último minuto. E está gerando uma série de dúvidas, não se sabe se a cobrança já começou, se vai começar daqui a 2 meses, se vai começar no que vem. Então esse evento é justamente para discutir esses pontos. Nosso objetivo aqui não é trazer, vamos dizer assim, respostas definitivas para cada um dos questionamentos que podem surgir, porque tem muitas questões se discutindo ainda, o Judiciário já começou a se posicionar, mas colocar todo mundo na mesma página e para que todos fiquem atentos às preocupações que devem ter, especialmente quando a gente não está falando do tributo federal, que vai ter um posicionamento único de cobrança, mas do tributo estadual, no qual a gente vai ter, eventualmente, estados interpretando as normas de forma diferente. Então, vou passar a palavra já então para os palestrantes. Muito obrigado. Boa palestra.
Obrigado, Mantovani. Um bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí a Câmara pela oportunidade de discutir esse tema. É um tema que, como o Mantovani colocou, está borbulhando no momento. Acreditamos que seja o primeiro webinar, a gente não tem noção, não temos conhecimento ainda de outros webinários tratando desse tema, né, o que demonstra aí que a Câmara está bastante antenada aí com os temas, trazendo sempre temas atuais e importantes para os seus associados. Como o Augusto falou, a gente vai responder perguntas ao final. A gente optou por fazer uma apresentação um pouquinho mais objetiva, mais enxuta, para que tenhamos mais tempo ao final para responder aí os questionamentos que tem por parte dos associados. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Esse tema, vamos abordar ele em três blocos, né? Então, eu farei uma primeira introdução, tratando aí de uma forma geral com relação à incidência, o histórico de incidência e de exigência do diferencial de alíquotas. O Álvaro tratará, né, desses efeitos da decisão e analisará a possibilidade de se discutir isso judicialmente, né, o que tem para ser discutido, o que dá para ser discutido com relação a isso. E, ao final, eu farei aí voltarei tratando aí de alguns aspectos operacionais aí para aquelas empresas que optem por discutir o tema, ou até mesmo para que elas não queiram discutir, mas que queiram eventualmente já fazer o recolhimento, né, o que pode ter de problemas aí nos aspectos operacionais com relação a isso. Tá? Então, Álvaro, se você quiser projetar a apresentação. Perfeito, estou projetando, Barcic. Se vocês não estiverem vendo, peço que me avisem, os moderadores aqui. Estou vendo a apresentação já, Álvaro. Então, o diferencial de alíquotas, a exigência dele vem, né, com todo o ordenamento jurídico nosso, que está pautado lá na Constituição de 1988, né, e quando ela tratou dessa questão do diferencial de alíquotas, ela tratou fazendo a regulamentação, tratando da exigência, considerando a alíquota nas operações interestaduais para consumidores, a alíquota interna do estado de origem. Então, foi essa forma que a gente tinha lá dentro da Constituição de 88, onde nós tínhamos uma operação interestadual para contribuintes e uma alíquota interna para aqueles contribuintes destinatários que fossem consumidores finais. Então, isso foi estabelecido em 88. O ICMS está regulamentado pela Lei Complementar 87 de 96, traz os aspectos gerais de tributação do ICMS, a famosa Lei Candir, né, ela que trata aí de vários aspectos do ICMS, da operacionalização do ICMS. E naquele momento, né, com o surgimento dela, ela veio fazer essa regulamentação nos mesmos moldes da Constituição, trazendo essa questão das operações para contribuintes, considerando a alíquota do estado de origem para o ICMS, nas operações para consumidores. Em 2015, nós tivemos uma alteração importante, né, a principal operação que tratou dos não contribuintes, que foi a Emenda Constitucional 87 de 2015. Ela que trouxe a mudança, que falou, olha, a parcela do ICMS correspondente às operações para não contribuintes, ela precisa ser segregada entre estado de destino e estado de origem. Então, mudando essa tratativa. Num primeiro momento, foi criado um regime de transição para essa exigência, né? Então, a gente teve, logo na sequência, o Convênio 93, de 2015, ele veio a regulamentar essa Emenda Constitucional 87, e aí ele criou um regime de transição. Então, qual o objetivo desse regime de transição? A Emenda Constitucional 87 falou que o ICMS nas operações para não contribuintes, ela seria devido para o estado de destino e não mais para o estado de origem nos modos que tinha sido regulamentado, trazido lá pela Constituição de 88. Então, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, houve uma transição. No primeiro momento, ficou 40% para o estado de destino, daquele ICMS que seria devido nas operações para não contribuintes, e 60% para o estado de origem. 2017 foi mudando gradativamente, a cada ano foi reduzindo 20% nessa proporção,
Então, em 2016, a gente teve 60% para o estado de destino, em 2018, 80% para o estado de destino, até que em 2019 nós tivemos aí sendo todo esse imposto sendo devido para o estado de destino e não mais para o estado de origem. Um outro aspecto importante que veio trazido pela emenda constitucional 87 diz respeito à responsabilidade pelo recolhimento desse diferencial de alíquotas. Ela estabeleceu que, nos casos de operações destinadas para contribuintes, quem faria o recolhimento deste diferencial de alíquotas seria o destinatário, uma vez que ele é contribuinte do ICMS. Naquelas operações em que era destinado para um não contribuinte do ICMS, esta responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquotas ficou reservado para o remetente. Então, nesses casos de operações não contribuintes, quem ficou como responsável foi o remetente da operação. Durante os anos de 2015 e 2016, né, pautados aí nessa emenda constitucional 87 e também já observando o disposto no convênio número 93 de 2015, os estados passaram a internalizar essas previsões dentro das suas leis, da legislação estadual, tratando aí também da questão do recolhimento do diferencial de alíquotas. A gente avaliou durante esse período, principalmente lá quando houve essa mudança, qual seria o cálculo adotado. Muito se discutiu, principalmente nas operações onde se tem contribuintes do ICMS, né? Então, onde esse recolhimento é fracionado, né? Então, como fica o cálculo de quem vai recolher o diferencial na outra ponta, por parte do adquirente. Por quê? Porque não se tinha claro qual era o cálculo, se a base era única, se seriam duas bases, se deveria ser aplicada a base do destino, para cálculo do ICMS do estado de origem também. Então, houve bastante discussão com relação a isso. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente estava tratando desse aspecto do contribuinte, nós chegamos a 7 cálculos possíveis para o recolhimento do diferencial de alíquotas por parte do contribuinte. Tá? Então, era algo que os estados regulamentaram de diversas formas possíveis. Tá? Isso foi tratado pela Lei Complementar 190 agora de uma forma um pouco mais objetiva e que vai fazer com que esses outros cálculos possíveis sejam descartados. Então, até 2020, a gente teve então toda essa discussão. Com a emenda constitucional 87, alguns contribuintes foram para o judiciário para discutir, né, a incidência, essa exigência, na medida que, após a emenda constitucional 87, não houve uma alteração na lei complementar, não houve publicação de uma lei complementar regulando ou tratando dessas alterações que veio na emenda complementar 87. Então, eles falaram, olha, os contribuintes pleitearam o direito de não recolher, uma vez que não foi observado o devido processo legal tributário. E aí, em 2021, em fevereiro de 2021, houve um julgamento do STF, afastando aí essa exigência do ICMS diferencial de alíquotas para não contribuintes. Lembrando que essa decisão que foi publicada em 2021, ela diz respeito a não contribuintes. Pode passar, Álvaro, por favor. O que ficou decidido, né, nessa decisão do STF, né, que é o tema 1093? Ele definiu que a cobrança de diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda constitucional 87, pressupõe de edição de lei complementar vinculando normas gerais. Com isto, ela julgou inconstitucional, né, o convênio 93, falando que ele não poderia ter tratados de temas que não estavam abarcados na lei complementar. Houve, como, né, o Mantovani já falou, a modulação dos efeitos para 2022. Então, esse era visando aí, né, visando deixar que o Estado se prepare para essa exigência, para que não tenha um impacto econômico tão grande. Eles modularam os efeitos para 2022. E eles ressalvaram as ações que já estavam em trâmite lá em 24 de fevereiro de 2021, que foi quando iniciou aí, né, o julgamento desse tema, tá? Então, esse é o que a gente tem aí.
Após a decisão do STF, surgiu o projeto de lei, né, do 32 de 2021, que é um projeto de lei que veio do Senado, ele foi aprovado no Senado no primeiro momento, depois ele foi passado para a Câmara, na Câmara de Deputados. Na Câmara de Deputados ele foi aprovado em 16 de dezembro, ou seja, nós temos aí um período muito longo de discussão dentro do Congresso, né? Então houve um atraso, né, significativo por parte do Congresso. Como dentro da Câmara ali houve alterações, ele foi de volta, teve que voltar para o Senado no dia 17, no 17 ele foi aprovado no Senado, no dia 20 ele foi encaminhado para a sanção do presidente, né, então já no final de 2021. Ainda em dezembro de 2021, foram publicados 2 convênios do CONFAS, que é o convênio 235 e o 236. Mesmo sem a publicação, né, a sanção do presidente da lei, já foram publicados os 2 convênios que já traziam previsões no sentido da lei complementar que seria publicada. O convênio 235 trata da instituição do portal nacional, ou seja, dentro da lei complementar, ela estabeleceu um portal nacional onde os estados deverão colocar todas as legislações relacionadas ao recolhimento, apuração e recolhimento do diferencial de alíquotas. E esse convênio 235 já produzia efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Tá? Então, esse era o primeiro convênio que saiu. Na sequência, já saiu o convênio 236, que trata também do DIFAL, mas aí com relação a cálculo efetivamente do tributo e as formas de recolhimento do diferencial de alíquotas. Então, também foi publicado lá no final de 2021. Esse convênio, o 236, ele já revogou o convênio 93, tá? Então está revogado formalmente o convênio 93, e ele também esse convênio do 236 também entrava em vigência em 1º de janeiro de 2022. No final de 2021, em dezembro de 2021, os estados começaram a publicar leis estaduais, leis complementares estaduais, ou até mesmo leis ordinárias, tentando regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas. Olhando para aquela decisão do STF, né, que falava que precisava de uma lei complementar para a exigência do tributo, os estados começaram a já fazer a publicação de leis complementares. Mas, na verdade, o que o STF decidiu, né, com relação à ausência de lei complementar é a lei complementar federal, né, ou seja, seria uma alteração na lei complementar 87 para abarcar também aí as alterações promovidas pela emenda constitucional 87. E essa lei complementar, ela veio, e aí em janeiro de 22, em 4 de janeiro de 2022, a gente teve aí a publicação da lei complementar 190 por parte da presidência, que estabeleceu essa cobrança do diferencial de alíquotas. E aí também trouxe dentro só volta um pouquinho, dentro dessa lei complementar, um aspecto importante é que ele estabeleceu a obrigatoriedade do portal. E aí ele trouxe um prazo para essa fixação, para essa disponibilização desse portal, ou um prazo para que o Estado pudesse cobrar o diferencial de alíquotas. Então, com relação a esse portal, o que ficou colocado? O Estado só poderia cobrar o diferencial de alíquotas, né, a partir do 3º mês subsequente à criação do portal. Esse portal ele foi criado, como eu já falei, pelo convênio 235, ou seja, foi no final de janeiro de dezembro. Então, em princípio, seguindo essa previsão da Lei Complementar 190, ela ficaria, a partir de 1º de março, estaria cumprida essa exigência, né, que é a disponibilização do portal.
Um outro ponto importante com relação à lei complementar é que ela, dentro da redação dela, ela já traz a produção de efeitos dela está limitada. Então, apesar de ela entrar em vigência em 1º de janeiro de 2022, o próprio texto da lei fala que ela produz efeitos 90 dias após a sua publicação, por conta, né, fazendo menção ao dispositivo da Constituição que fala da anterioridade nonagesima. Esse é um aspecto importante aí com relação à publicação da Lei Complementar 190. Pode passar, Álvaro. Então, diante desse contexto, né, de alteração de legislação, de publicação de lei complementar, que deveria ter saído em 2021, né, porque o próprio STF já teria feito modulação de efeitos para possibilitar que a legislação fosse alterada, fosse criada uma lei complementar regulando essa matéria, diante desse atraso nessa publicação, como que fica aí o DIFAL para 2022? A exigência se inicia em 1º de março de 2022, ou seja, a partir do momento em que cumprido o prazo lá da disponibilização do portal, né, o portal que a gente viu ali do DIFAL, ele foi criado em dezembro. Então, portanto, a partir de 1º de março, que seria o primeiro dia útil do terceiro mês subsequente, seria 1º de março de 2022. Esse é um primeiro marco aí para a exigência do ICMS. Um outro marco para a exigência do ICMS seria 90 dias a contar da publicação da lei, tendo em vista que a própria lei fala que ela produz efeitos 90 dias a contar da sua publicação, ou seja, a partir do dia 4 de abril de 2022. Ou não, ou isso deveria ser, ou o DIFAL deveria ser cobrado somente a partir de 2023, em observância aí o princípio da anterioridade nonagesimal e também da anualidade. Então, sobre esses pontos aí, sobre essa questão de qual é o marco inicial para a exigência e quais são as possibilidades de discussão desse tema, o Álvaro vai prosseguir para nós. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos demais participantes e também às pessoas que nos assistem pelo YouTube. Eu vou assumir a partir de agora a apresentação do tema e nós vamos começar a desatar esse nó que diz respeito à possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota no exercício de 2022, principalmente, que acho que é o grande imbróglio, a grande disputa tributária que nós vimos no início desse ano. Vamos começar tendo como ponto de partida a Constituição Federal, o que diz ela a respeito do princípio da anterioridade. Esse é o famigerado, né, princípio da anterioridade, está ali no artigo 150, inciso 3º da Constituição Federal, que desde 88 prevê, nas alíneas B e C do inciso 3º, as duas modalidades de anterioridade. Né? A primeira delas prevê, na linha B, que não podem, né, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. E na linha C, nós temos a outra modalidade, que é dos 90 dias, né, da anterioridade noventena. Mas vejam também os senhores que a linha C faz uma referência à linha B. Então, a linha C prevê, né, que é vedada a cobrança de tributos antes de decorrer dos 90 dias da data em que foi publicada a lei que os instituiu ou majorou, observado o disposto na linha B, portanto, que remete à anterioridade de exercício. Então, esse é o figurino que nós temos na Constituição Federal a respeito da anterioridade. Mas vejam só, senhores, que já começa a suscitar alguma divergência na interpretação disso. Vejam o que diz o André Horta, que é diretor do CONCEFAS, né, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados, numa entrevista que concedeu logo no início do ano, na primeira semana de janeiro, para o Portal J. O que ele afirma? Olha, sempre que a lei institui ou aumenta tributo, devem ser observadas a anterioridade, né, da anualidade e noventena. Mas não estamos fazendo isso. Não estamos criando ou elevando o tributo. Estamos mantendo a cobrança que já era regulada pelo Convênio 93 de 2015 e que agora foi regulamentada por lei complementar. Então, vejam, senhores, que começam a surgir as divergências de interpretação com relação à anterioridade. A gente sabe que, para os estados, existe um cálculo estimado de que o DIFAL represente aproximadamente 9,8 bilhões de arrecadação de receitas no ano de 2022. Então, é lógico que a cobrança do DIFAL nesse ano interessa demais às secretarias de Fazenda. Por isso, a defesa desse entendimento. Mas será mesmo? Será verdade que os estados só estão mantendo uma cobrança que já existia e que só foi regulamentada agora? Será que não precisa realmente observar a anterioridade? Vamos passar por alguns argumentos
a respeito disso, que no nosso entendimento levam à possibilidade de cobrança do DIFAL somente no ano que vem, somente em 2023. O primeiro deles, como o Alexandre Barsic já comentou na parte final da exposição, é o próprio artigo 3º da Lei Complementar 190, essa Lei Complementar Nacional que foi aprovada agora e promulgada no dia 5 de janeiro de 2022. Vejam o que diz, senhores, o artigo 3º, que é o artigo final, falando sobre a produção de efeitos da lei. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, né, ou seja, em 5 de janeiro, observado quanto à produção de efeitos, o disposto na linha C, do inciso 3º do caput do artigo 150 da Constituição, que nós acabamos de ver. É aquele que menciona, né, antes de decorridos 90 dias da sua publicação, observado também o disposto na linha B, que é a linha que fala da anterioridade de exercício. Então, esse é o primeiro elemento que, no nosso entendimento, já leva a uma impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquotas em 2022. Vejam o que nós temos, né? Nós temos uma lei federal complementar que disciplina os aspectos gerais do DIFAL, ou seja, uma lei que disciplina quem é o contribuinte, como se faz a apuração do DIFAL, qual que é a sua base de cálculo, ou seja, aqueles elementos mais essenciais para a cobrança do DIFAL, que era justamente o que o STF falou que faltava para a instituição válida da cobrança do DIFAL. E essa lei fala, no artigo 3º, olha, estou vigente, estou no ordenamento jurídico a partir de hoje, mas eu só vou produzir efeitos, eu só vou irradiar efeitos práticos no ordenamento, né, no mundo dos fatos, observada a anterioridade, né, da linha C, que também remete à anterioridade de exercício. Então, já começa o primeiro paradoxo, né? Como que os estados podem pretender cobrar um ICMS que está lastreado numa lei definidora de elementos gerais que só vai produzir efeitos a partir do ano que vem. Então, esse já é um primeiro argumento muito forte que, a nosso ver, sinaliza, aponta, né, confirma a impossibilidade de cobrança do DIFAL no exercício de 2022. Passando agora para algumas decisões do STF sobre o tema, esse é um paralelo muito interessante, eu gostaria de chamar a atenção, porque é um tema julgado pelo STF em 2013, com desdobramentos em 2020, e que é muito semelhante a esse que nós estamos analisando aqui do DIFAL, que é o tema da importação, a cobrança de ICMS na importação por pessoas físicas. O contexto, senhores, desse ICMS na importação por pessoa física é muito parecido com o do DIFAL. O que nós tínhamos, né? Nós tínhamos vários estados cobrando o ICMS na importação por pessoa física, mas a Constituição Federal não autorizava essa cobrança. Não existia na Constituição Federal autorização para os estados fazerem essa cobrança do ICMS, nessa situação. Veio, então, uma emenda constitucional e, um ano depois, veio uma lei complementar nacional definindo os termos gerais, né, as normas gerais da cobrança desse ICMS. Só que muitos estados já vinham cobrando de muito tempo o ICMS nessas situações. Então, vejam que a situação aqui é bem parecida realmente com a do DIFAL que nós estamos analisando. Em novembro de 2013, nesse RE 439796, o plenário do STF analisou o tema número 171 de repercussão geral, que analisava, senhores, a situação das leis estaduais que foram instituídas, né, que foram promulgadas antes mesmo da Constituição Federal ser alterada. Então, vejam que era uma situação extrema aqui, né? Os estados já iniciaram a cobrança antes de ter previsão na Constituição, né, que veio com a emenda constitucional 33, para a cobrança desse ICMS. E aí ele considerou essas leis inválidas, essas leis inconstitucionais, e definiu, nesse julgado, que quando viessem as leis estaduais, elas teriam que observar a anterioridade na Constituição. Então, esse é um trecho que constou da decisão, né? A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras de anterioridade. Aqui houve um erro na ementa. Tá? Até alguns julgados, literalmente é assim que consta no acórdão, os senhores podem ver, mas houve um erro aqui na emenda do julgado. Aqui os ministros quiseram dizer da anterioridade e da irretroatividade. Até alguns julgados do STF corrigem isso aqui posteriormente. Então, mas enfim, o STF, né, o plenário, consignou que devem ser observadas as regras da anterioridade e da irretroatividade, cuja observância se afere com base em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra matriz, ou seja, a regra matriz a partir daquilo que a Constituição veio a dispor. Então, é interessante, né, que o STF já consignou isso em 2013, quando julgou essa matéria, falou, olha, eu preciso ter autorização na Constituição,
eu preciso ter uma lei complementar nacional disciplinando as normas gerais da matéria, exatamente o que foi decidido por DIFAL aqui também. E quando vierem as leis estaduais, elas têm que observar a anterioridade quando da sua instituição. Em 2020, analisando esse mesmo tema, o STF apreciou uma situação um pouco diferente, que era das leis estaduais que foram cobradas entre o período, né, da emenda constitucional e o período da edição da lei complementar em caráter nacional, que também é o que nós vimos, né, no caso do DIFAL, aqui como o Alexandre expôs, no caso de vários estados. Então, vejam, senhores, que a autorização na Constituição para a cobrança do DIFAL para consumidor final não contribuinte veio em 2015. Em 2015 e 2016, vários estados começaram a criar leis estaduais, alguns até publicaram novas leis em 2021, e a lei federal veio em 2022 agora. Então, ficou essa pergunta, né? Como é que ficam essas leis editadas entre a emenda constitucional e a lei nacional? E aí o STF respondeu, olha, essas leis editadas após a emenda constitucional, mas antes da lei complementar nacional sobre a matéria, são válidas, mas a sua eficácia, a sua produção de efeitos, fica suspensa até a vigência da lei complementar nacional. E aqui é interessante pontuar, esse julgado, senhores, não analisou a anterioridade, porque não era relevante a anterioridade para esse caso concreto. E provavelmente os estados agora, a Secretaria de Fazenda, vão se basear nesse julgamento para querer cobrar o ICMS, porque vão falar, olha, a produção de efeitos da minha lei estava suspensa até a vigência da lei complementar nacional, que no caso do DIFAL é a lei 190. Então, olha, veio a lei complementar, eu já posso cobrar. Mas, na verdade, não é bem assim, porque esse julgado não analisou a anterioridade, e aí fica a questão, como que deveria ser pautada, né, observada a anterioridade nessa hipótese? E aí, é interessante pontuar que algumas decisões do STF anteriores ao tema 1094 de repercussão geral, que é essa decisão de 2020, já falavam da anterioridade. Inclusive, esse julgado da segunda turma do STF foi praticamente uma cópia, né? Foi o acórdão que baseou o voto vencedor do tema 1094 de repercussão geral, voto do ministro Alexandre de Moraes. Esse julgado, né, que eu destaquei aqui, o 917 e 950, o voto do ministro Gilmar Mendes já falava, vale dizer, né, no período após a emenda constitucional e anterior à lei complementar, não haveria inconstitucionalidade, as leis não são inconstitucionais, mas elas ficam com a produção de efeitos delas suspensas, até vir a lei complementar nacional, que nesse caso foi a lei 114. Ele menciona, né, em outras palavras, apenas a partir da edição da lei complementar 114 de 2002, observado o princípio da anterioridade nonagesimal, é que os estados estão autorizados a realizar a cobrança. E aqui é importante comentar, né, por que ele mencionou anterioridade nonagesimal? Porque essa lei complementar 114 ela foi editada em dezembro. Então, ou seja, ela já observava o princípio da anterioridade de exercício. Então, no nosso entendimento aqui, o ministro, se a lei fosse de janeiro, por exemplo, teria que mencionar também a anterioridade de exercício. Mas ele mencionou só a nonagesimal, porque, ao respeitar a nonagesimal, se observa também a de exercício. Não é o que acontece no caso do DIFAL, em que a lei complementar nacional veio em janeiro, né, no dia 5 de janeiro de 2022. Então, analisando as decisões do STF sobre o tema, novamente nos parece que no nosso entendimento é que a anterioridade ela só pode ser aferida, só pode ser contada a partir do momento que eu tenho aquele tripé que permite a cobrança do tributo. Autorização na Constituição, lei nacional, né, lei complementar de caráter nacional e as leis estaduais. Então, nesse ponto, né, essa anterioridade só poderia ser contada a partir de janeiro de 2022. E, por fim, né, um outro argumento que afasta um pouquinho aquela alegação do André Horta, né, do CONCEFAS, é a questão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Como o Alexandre Barcic comentou, o STF declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL por meio do convênio 93, né, de 2015. E aí, é notório, da doutrina tradicional e reiterado na jurisprudência do STF também, que a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF ela retroage ao momento em que surgiu aquele ato que é declarado inconstitucional. Ou seja, né, quando o STF declara inconstitucional uma norma, é como se ela nunca tivesse integrado o ordenamento, porque ela nunca foi compatível com a Constituição Federal. Então, termina ali o julgado, né, nessa ADIM 1434. Os atos inconstitucionais são nulos e desprovidos de qualquer carga de eficácia, como se nunca tivesse existido. Então, com a devida vênia, não procede aquela alegação de que o DIFAL já era regulamentado pelo Convênio 93.
porque, sendo inconstitucional, ele era inconstitucional e nulo desde o início. Então, não dá para se dizer que está apenas continuando uma cobrança, porque essa cobrança era inconstitucional. Então, esses são os 3 principais pontos que, no nosso entendimento, não permitem que o DIFAL seja cobrado nesse ano de 2022. Falando um pouquinho sobre as liminares que nós temos até o momento, certamente, senhores, o número de liminares deve ser bem maior que isso, mas essas são as decisões que a imprensa comentou. Nós temos aqui 4 liminares comentadas nas notícias de imprensa até o momento. Dessas 4 liminares, 3 foram pelo deferimento da liminar, uma pelo indeferimento. Essa primeira de São Paulo deferiu a liminar para permitiu a cobrança do DIFAL só depois de 90 dias da lei complementar, mas importante pontuar que este foi o pedido da empresa. A empresa não pediu anterioridade de exercício, ela pediu os 90 dias e o juiz concedeu. A segunda decisão indeferiu a liminar, né, no entendimento da Fazenda, né, de que não se trata de cobrança de novo imposto, né, apenas a continuação da cobrança já existente. E, por fim, essas 2 últimas decisões liminares, né, deferindo a liminar da empresa, aí sim para afastar a cobrança no exercício de 2022, manter apenas para o exercício de 2023. Então, dessas 4, 3 são de São Paulo e uma do Distrito Federal. E uma notícia também bem interessante, no dia 14, né, na sexta-feira passada, a ABMAC, Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas, ajuizou no STF essa ADIM 7066, pedindo uma interpretação conforme do artigo 3º da Lei Complementar 190, ou seja, com produção de efeitos para todo o país. É uma ADIM que não questiona a lei de São Paulo, a lei do Paraná, ela pede eficácia no Brasil inteiro, ela pede validade para o Brasil inteiro, para suspender de imediato a produção de efeitos da Lei Complementar número 190 para todo o presente ano de 2022. Ou seja, afastando essa insegurança jurídica e dando uma resposta em caráter nacional para que não haja a cobrança do DIFAL nesse ano. Enfim, é uma medida que vem em boa hora, porque esse é um tema que necessita de uma resposta rápida do STF, para que não tenha essa insegurança que o Rafael Mantovani comentou no início da apresentação, ou seja, que nós não tenhamos, né, cada tribunal decidindo de uma maneira. Né, seria interessante que o STF desse uma resposta rápida para evitar a insegurança nessa matéria, e né, a ADIM vai seguir o rito dela. Ela tem um pedido liminar, que está pendente de apreciação. O ministro pode tanto apreciar monocraticamente isso, como levar para o plenário, né, no que eles chamam de rito sumário. A gente sabe que esse rito sumário, infelizmente, costuma demorar 10, 20 anos para julgamento da ADIM, mas se houver, né, enfim, vontade do STF, eles têm essa ADIM em mãos, que poderia dar uma resposta em âmbito nacional para essa matéria e, eventualmente, acabar com insegurança no tempo. Bom, perfeito. Então, vimos aqui que os argumentos são bons, né, os fundamentos de discussão são muito bons, são ótimos, mas a discussão do DIFAL, ela apresenta alguns pontos de atenção de caráter processual. Então, analisados ali os argumentos de mérito quanto à anterioridade, eu passo a tratar de alguns pontos de atenção com relação à via processual dessa matéria. O primeiro ponto diz respeito à legitimidade, ou seja, quem pode atuar em juízo, quem pode buscar o judiciário para questionar o diferencial de alíquota do ICMS. O STJ, no caso dos tributos indiretos, né, basicamente o ICMS e o IPI, ele fixou o entendimento no tema 173 dos recursos repetitivos, que apenas o contribuinte de direito tem legitimidade ativa para postular em juízo e questionar, né, o tributo, o ICMS ou o IPI. Ele abriu só uma exceção, que era o caso de serviços públicos, nas concessionárias de serviço público. Então, energia elétrica, água, enfim, no caso do consumo de produtos que são fornecidos por concessionárias de serviço público, o contribuinte, de fato, aquele que suporta o ônus, ele pode procurar o judiciário, é a única exceção. Nos demais casos, né, como acontece em regra, né, nas cadeias de circulação de mercadoria em geral, apenas o contribuinte de direito, ou seja, né, aquele que recolhe para os cofres públicos o ICMS, o IPI, pode procurar o judiciário. Aplicando isso ao nosso caso concreto do DIFAL, o que nós temos? Naquele caso do DIFAL, para consumidor final não contribuinte, ou seja, para consumidor final não contribuinte do ICMS, em que quem recolhe o DIFAL é o vendedor, apenas o vendedor pode demandar em juízo. Já naquela outra situação do diferencial de alíquota para consumidor final contribuinte do ICMS, que quem recolhe é o adquirente da mercadoria, apenas este, né, apenas o adquirente, pode procurar o Poder Judiciário para atuar em juízo. Então, tem essa questão
relativa à legitimidade. Passando para o artigo 166 do CTN, e aí, senhores, essa é a grande pedra no sapato, né, dos tributos indiretos, né, da discussão judicial dos tributos indiretos, é o grande problema, é o grande dilema desse tipo de ação judicial que envolve, né, o ICMS, o IPI em regra, é o seguinte: quem pode recuperar o diferencial de alíquota indevidamente recolhido? O nosso Código Tributário Nacional ele tem essa previsão no artigo 166, que fala que no caso dos tributos que, em regra, né, são repassados para o ente seguinte da cadeia de circulação, ou seja, aqueles tributos que admitem repercussão econômica, como diz o nosso código, né, a restituição ela será feita a quem suportou o ônus, ou seja, a quem adquiriu aquela mercadoria e, consequentemente, assumiu o ônus financeiro daquele tributo. Ou ela só pode ser, esse tributo só pode ser restituído ao contribuinte de direito se ele comprovar que tem uma autorização do seu cliente, né, do seu comprador, para pleitear essa restituição. E o STJ segue esse comando nas suas decisões, até destacamos ali, né, a compensação ou a restituição de tributos indiretos, exige que o contribuinte de direito comprove que suportou o encargo financeiro, ou, no caso de ter o transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado. E nós sabemos que essa primeira parte da decisão do STF, ou seja, comprove que suportou o encargo financeiro, é uma prova muito difícil, ela é praticamente impossível, porque, em regra, quando se destaca o ICMS, né, o IPI, né, nas saídas, presume-se que todo aquele encargo, todos os custos tributários suportados naquela operação foram repassados, porque essa é a regra da operação mercantil, né? Nenhum empresário absorve para si custos da operação. Então, essa prova ela é muito difícil. Então, a conclusão que nós chegamos é: só o contribuinte de direito pode questionar a forma de juízo. Porém, a recuperação dos valores fica sujeita a essa regrinha do artigo 66. Então, vejam, os senhores, que isso acaba criando um paradoxo. O que nós teríamos para essa discussão do DIFAL, então, aplicando essa regra do artigo 166? Nós apresentamos aqui 3 cenários, que não são os únicos, mas são 3 cenários que nós vemos como os mais comuns que podem acontecer, que é, no primeiro caso, a empresa vende, destaca e recolhe o DIFAL ao longo do processo. Então, ela usou uma ação, mas ao longo da ação ela continua recolhendo e destacando o DIFAL nas suas operações. E aí vem essa conclusão: mesmo que a decisão final seja favorável, a recuperação do DIFAL no final, né, deve observar o artigo 66, ou seja, pode ser que a empresa chegue ao final do processo, ganhe, mas não leve, por assim dizer, porque no diferencial de alíquotas para consumidor final não contribuinte, ela repassou isso na mercadoria, destacou e repassou, né? Então, ela pode ser que ela ganhe, tenha uma adesão favorável, mas com relação ao passado, ela não consiga recuperar, porque ela transferiu isso para o terceiro na cadeia. A segunda hipótese é também da empresa que tem uma ação judicial, que destaca o DIFAL e faz o depósito judicialmente desse valor. E aí vem a pergunta: olha, depositei judicialmente, se eu ganhar, eu posso levantar o valor? E aí a resposta, né? Olha, nesse caso do depósito judicial, o artigo 166 não fica totalmente afastado do CTN, ele só fica um pouco menos evidente. Por quê? Porque o valor que eu estou depositando em juízo é o mesmo valor que eu recolheria para os cofres públicos, que é o mesmo valor que foi repassado ao adquirente. Então, no nosso entendimento, embora não fique tão claro ali com o depósito judicial, o problema ele não desaparece por completo, porque eu continuo tendo esse repasse do ônus para o contribuinte de fato. Então, no momento de levantar o depósito judicial, né, no caso de uma decisão favorável, a empresa pode ter, sim, esse questionamento do artigo 66 do CTN, como nós já vimos acontecer em alguns precedentes. E, por fim, tem a terceira hipótese, que aí sim é uma decisão, enfim, um dilema um pouco maior, da empresa que obtém uma liminar ou uma sentença, enfim, uma decisão que não é definitiva, uma decisão provisória. Imagina que a empresa obtenha uma liminar, como aquelas que eu mencionei ali agora no mês de janeiro, e aí ela tem que tomar uma decisão: vou utilizar a liminar para não fazer o destaque e recolhimento do DIFAL, né, ou não. Nós já vimos que se ela destacar e recolher o DIFAL, ela pode ter um problema para recuperar esses valores depois, ou seja, pode ser, de uma certa forma, inócuo do ponto de vista da recuperação do tributo. Mas ela pensa: puxa, então eu vou não destacar e não vou recolher. Neste caso, o grande risco ele está na possibilidade dessa decisão ser revertida no final do processo.
E aí nós vamos ter dois cenários. Se a decisão for revertida, no final, com a obrigação do cliente recolher aos cofres, do contribuinte, recolher aos cofres públicos, nós vamos ter dois cenários. Bom, se eu deixei de destacar e não mexi no meu preço de venda, ou seja, eu só aumentei a minha margem, né, mas eu não diminuí o preço para o meu cliente, né, mas deixei de fazer o destaque, aí menos mal, porque eu vou ter recolhido o mesmo valor, né, com ou sem destaque, então eu já vou ter aquele capital em mãos para fazer o recolhimento. Agora, se eu reduzir o meu preço de venda, ou seja, se eu utilizei a decisão judicial para ganhar uma vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes, aí pode ser um problema, porque eu vou ter que fazer o recolhimento para o Estado e eu não vou ter, em regra, como voltar naquele meu cliente e cobrar dele, né, o diferencial de alíquota, que agora eu vou ter que pagar para o Estado, mas que eu era desobrigado na época por conta da decisão liminar ou da sentença. Enfim, né, alguns comentários sobre a via processual. Essa é uma matéria que, no nosso entendimento, pode ser discutida por mandado de segurança ou por ação ordinária, né, ação de procedimento comum. Em regra, claro, as empresas preferem o mandado de segurança, porque não expõe a empresa ao risco de sucumbência e também é mais rápido. Né? A competência para julgar essa matéria é da Justiça Estadual de cada estado e, né, consequentemente, como é da Justiça Estadual de cada estado para processar essa matéria, se eu tenho interesse em questionar o diferencial de alíquota em mais de um estado, né, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Bahia, eu tenho que ajuizar ações em cada um desses estados. Então, né, para uma empresa que faz vendas em todos os estados da federação, seria, né, uma necessidade de ajuizar 27 ações. Talvez uma estratégia a ser avaliada é ajuizar ações apenas nos estados que têm um volume maior, né, um volume mais relevante do diferencial de alíquota, né, para ter um número menor de ações judiciais em andamento. Então, essas são as considerações sobre as leis processuais. Eu vou devolver a palavra ao Alexandre Barsic para falar algumas considerações finais sobre aspectos práticos, né, dessa discussão judicial do diferencial de alíquota também, fora do processo, mas aspectos práticos de operação mesmo dessas questões. Legal. Obrigado, Álvaro. É um tema aí que vai, se não for julgada, né, o processo lá da BIMAC, vai ter aí uma grande demanda judicial sobre esse tema, né? E o fato de eu ter que entrar contra todos os estados, nos casos em que eu vendo para todos os estados, é bastante complicado. Com relação, então, a possíveis efeitos colaterais e aspectos práticos que a gente viu, né, com relação à aplicação desse novo, da Lei Complementar 190, então, primeiro, a necessidade de parametrização do sistema, né, então, a gente sabe da dificuldade de ajuste dos RPs, o custo que isso gera, né, toda vez que eu tenho uma alteração aí da legislação tributária brasileira, então tem todo esse... A gente está observando que os nossos clientes têm uma certa dificuldade com relação a isso, principalmente nos casos em que mudou o cálculo, que a legislação dos estados estava diferente do que foi parametrizado pela Lei Complementar 190. Um segundo ponto que a gente viu com relação aos aspectos práticos é problemas para emissão da CND. O Álvaro ali comentou ali sobre as possibilidades que a empresa tem para discutir essa exigência nesse momento. Depósito judicial ou uma concessão de liminar. Mas a gente sabe que os estados têm uma dificuldade em então, a gente pode ter, primeiro, na emissão da CND, e aí a gente tem um agravante que as certidões dos estados, ela não tem uma validade tão longa quanto tem a certidão federal, né? Então a gente tem 180 dias uma legislação da certidão federal, e as estaduais a gente tem 30, 60 dias, como é o caso do estado do Paraná. Então, periodicamente, a empresa vai ter que estar em contato com o fisco para apresentar os depósitos, para apresentar as liminares. Talvez eventualmente seja necessário mandado de segurança para liberar a própria CND. Então, esse é um ponto que a gente está olhando aí de problema. Questão também de barreiras fiscais, que pode resultar em apreensões de caminhões, mercadorias. Então, eles podem não aplicar, não aceitar a liminar ou o depósito e exigir o recolhimento do tributo para a liberação do caminhão. Em situações até mais simples que a gente vê no dia a dia, a gente já vê as barreiras fiscais exigindo tributos em situações mais simples,
em que estava muito mais claro o direito de não ter que recolher, ou que a operação não era sujeita ao imposto, e as barreiras fiscais fazem aí uma apreensão aí quase que ilícita, né? Então, contrariando a própria lei. Um outro ponto que a gente coloca ali de ponto de atenção, a gente viu que foi criado um portal, e nesse portal deverá estar toda a legislação dos estados, uma forma de dar segurança para os contribuintes quando estiverem fazendo as operações interestaduais. Então, esse portal precisa estar atualizado. E o que fazer se esse portal estiver desatualizado ou se conferir? Eu olho no portal, vejo a legislação do estado de destino e depois a gente visualiza que o portal estava desatualizado. Então, uma recomendação é olhar o portal e olhar também a legislação do estado de destino, porque pode ser que tenha uma regulamentação diferente. Apesar de que o portal ele foi criado como uma condição para a exigência do diferencial de alíquotas, né? Então, em princípio, não faria sentido ele estar desatualizado, mas pode ser que esteja com esse problema. Legislação do estadual em desacordo com a lei complementar 190, quando eu comentei há pouco que a gente tinha lá quando surgiu, né, a emenda constitucional 87, sobre o cálculo diferencial de alíquotas para contribuintes, a gente chegou num cúmulo de 7 cálculos possíveis entre base de cálculo, alíquota, o que recolhe para o estado de destino, o que recolhe para o estado de origem, base única, não base única. Então, ainda tem alguns pontos de atenção com relação à Lei Complementar 190, com relação aos contribuintes. Pode ser que surja uma dúvida ainda com relação ao cálculo do contribuinte, porque alguns estados regulamentaram, na legislação mais recente, de uma forma um pouco diferente do que está na Lei Complementar 190. Tá? Então, é importante fazer essa conferência entre o que estabelece a Lei Complementar 190 e a legislação que está exigindo, a legislação estadual que está exigindo. E aí, para a gente ter um período aí até março de 2022, que em princípio aí não é que não teria dúvida, mas que ele o direito de não recolher ele é mais garantido, digamos assim, né, que é até a publicação do portal. Algumas legislações estaduais já estão vindo com essa previsão, olha, então vamos cobrar o DIFAL a partir de 1º de março, a grande maioria está vendo nesse sentido, mas sim, tem estados que a legislação não está tão clara com relação à exigência a partir de março de 2021. E aí fica o problema de convencer o fornecedor para o não recolhimento do DIFAL, né? Porque, como o Álvaro falou, é um tema que quem pode discutir não tem interesse, porque ele vai conseguir repassar no preço, e quem assume o ônus não pode discutir porque ele não tem legitimidade para isso. Então, vai ter essa tarefa de convencimento do fornecedor para o não recolhimento do diferencial de alíquota, né? Pelo menos nesses períodos aí em que esteja os argumentos sejam mais fortes, ou que a própria legislação estadual já preveja essa cobrança a partir de 1º de março. Já está vendo clientes da parte de consumidores finais com essa resistência, né, pedindo para o fornecedor reduzir o preço, mas o fornecedor falou, não, eu tenho uma certa dúvida, não é cristalino ainda o direito de eu não tributar, então, por enquanto, eu vou continuar te cobrando o diferencial de alíquota nessas operações. Então, tá um pouco mais complicado aí esse convencimento dos fornecedores. Em princípio, eram esses os pontos, né, que a gente colocou de atenção dos aspectos operacionais, e a gente fica aí à disposição de vocês para responder as perguntas. Primeiro, obrigado os dois pelas palestras bastante esclarecedoras. O Álvaro começou falando que ia desatar um nó. Eu acho que é um emaranhado de nós, né, porque eles vão se sobrepondo. Então, a gente está diante de mais um caso que a gente tem me parece, né, muito fundamento jurídico para discutir isso, mas que operacionalmente fica um pouco mais complicado de fato. O que eu queria só confirmar com vocês, quando o STF julgou, ele disse que ele manteve o DIFAL até o final do ano de 2021. Ou seja, as empresas continuaram recolhendo a sistemática antiga que a gente tinha, e a partir de 1º de janeiro de 2022 teremos que ter uma sistemática nova. E daí o que eu estava pensando, quando o Alexandre comentou dos sistemas,
Então, a empresa teria que mudar o sistema para não cobrar esse ano e depois mudar de novo para passar a cobrar. Então, a gente está falando em 2 custos e a gente sabe que não é só apertar um botão para ir e voltar. Pessoal, enquanto estou falando, vocês podem ir colocando as perguntas ali no Q&A, se ficou alguma dúvida. O outro ponto é a cobrança antes de março, porque me parece que não tem um alinhamento efetivo entre todos os estados que vai ser dessa forma, e como vocês comentaram, a gente teria alguns estados que a legislação previa a cobrança a partir de 1º de janeiro. Não vi notícia de alguma cobrança irregular neste momento, né? De algum estado esteja cobrando, alguma barreira, alguma coisa assim, pelo menos não está na mídia. Então, aparentemente, apesar das legislações estarem dessa forma, estaduais, a gente teria a cobrança, pelo menos, a partir de 1º de março. Acho que é isso que a gente está entendendo, em princípio, né? Não deveria ter essa cobrança, mas a gente tem que ficar atento para ver como que os estados estão se manifestando. Uma outra questão que eu anotei aqui, só em relação ao sistema, né? Eu lembro que na resolução 13 do Senado foi a mesma bagunça. Vinha a cobrança, não vinha a cobrança, muda o sistema, não muda o sistema. A gente mesmo aqui na Câmara teve uns grupos especiais de discussão na época, e a gente teve notícia de empresas que gastou mais de R$1 milhão com o sistema, que teve que mudar várias vezes, cada vez que era alterada a legislação, e no fim das contas sequer foi necessário. Então, um gasto muito grande para as empresas. Então, acho que nesse aspecto vai ter empresas que preferem até pagar de forma indevida do que ter que fazer alterações, né? Enfim, mudar a cobrança. E última pergunta daí para o Álvaro, quando você comentou aquelas dificuldades de discussão do 166, contribuinte de direito e contribuinte de fato, essas ponderações valem para a venda, para consumidor final, não contribuinte. A gente, de fato, vai ter, digamos assim, em termos de discussão, uma facilidade maior quando tem diferencial de alíquota para contribuinte, porque daí eu mesmo posso discutir o ICMS que eu deveria pagar na operação. A questão aí vai ser o volume de operações, o valor envolvido, os estados envolvidos. Então, só que se puder só comentar essa segunda parte, né, eu vi que já tem um comentário aqui no Q&A, eu já comento, mas só para esclarecer se de fato é isso, né, se a dificuldade maior está para venda para não contribuintes. Então, por exemplo, alguém que vende um produto online, né, um produto de consumo, uma camiseta, uma roupa, né, de fato esse ICMS vai ser de maior dificuldade na recuperação, mas quando eu sou contribuinte, consumidor final, me parece que é um pouco mais tranquilo, entre aspas, essa discussão, né? Pelo menos operacionalmente. Perfeito. Mantovani, antes de até entrar nesse ponto, com relação a essa divergência entre os estados que você mencionou, a ABMAC, naquela ADIM, na petição inicial, ela traz ali umas telas de portais da Secretaria da Fazenda que já estão se manifestando sobre a cobrança e já estão divergindo entre si. Então, o estado do Ceará foi que mencionou que vai respeitar 1º de março, que é aquele prazo que a lei complementar deu para a adequação tecnológica do contribuinte. Ela deu ali, ao inserir o artigo 24A da Lei Candir, ela colocou esse prazo, mas outras secretarias já estão divergindo. Salvo engano, o Amazonas, tem que confirmar, mencionou que vai respeitar 90 dias da lei, ou seja, já é um prazo diferente. Então, já começou essa divergência de prazos. E nós temos aquela manifestação, como eu disse, do Concefaz, né, do André Hort, de que não precisaria respeitar anterioridade nenhuma. Então, essa divergência, ela não só é muito provável, como ela já está acontecendo. Falando um pouquinho sobre esse aspecto de recuperação, muito bem pontuado, acho que esse paralelo precisa ser feito. Quando eu tratei das dificuldades de recuperação do DIFAL por conta do artigo 166 do CTN, essa questão da dificuldade do artigo 166 por conta da repercussão econômica, ela acontece nesses casos exatamente de vendas para consumidor final não contribuinte. Varejo online, por exemplo, em que eu repasso para o consumidor final não contribuinte, eu recolho e acabo passando para ele esse ônus. Mas no caso do diferencial de alíquota para venda para consumidor final contribuinte do ICMS, em que quem recolhe é o adquirente da mercadoria, quem acaba concentrando as figuras de contribuinte de direito e de fato é o adquirente. Então, ele suporta o ônus e ele também é o contribuinte do imposto, porque cabe a ele
recolher. Então, no caso do DIFAL para consumidor final, contribuinte do ICMS, basicamente nós temos ali as figuras, né, das compras para ativo imobilizado e uso e consumo. Como é a própria empresa que compra, ela concentra 12 e aí não tem esse questionamento, porque eu não repassei para ninguém, eu adquiri na minha compra, né, eu acabei ficando com esse ônus, né, com esse encargo. Então, é muito bem observado. E esse, né, Mantovani, acho que é muito interessante, em regra, para discutir esse DIFAL, as empresas vão ajuizar uma ação só na sede dos seus estabelecimentos. Né? Não precisaria 27 estados da federação, se a empresa tem estabelecimentos só no Paraná, uma ação no Paraná resolveria o problema e a empresa poderia recuperar os tributos. E com mais uma observação adicional, quando o Alexandre Barcinski falou da modulação de efeitos, que o STF determinou, ele determinou para o DIFAL na venda para consumidor não contribuinte do ICMS. No nosso entendimento, essa modulação de efeitos não vale para as vendas para consumidor final contribuinte do imposto. E até interessante comentar que já teve um precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com esse mesmo entendimento, vendo que são questões diferentes, para um teve modulação, para o outro não. Então, a empresa que tiver interesse em discutir esse DIFAL, ou seja, nas suas compras, né, por contribuinte de ICMS, ela pode fazer essa discussão, inclusive recuperando, no nosso entendimento, o período dos últimos 5 anos sem a modulação de efeitos do STF. Mas a lei complementar já tratou desse também. Então, a partir de agora, seria viável, obviamente, observando também a anterioridade. A Tatiane mandou aqui uma observação / questionamento que eu achei bem interessante, que eu discutar. Ela fala assim, como fica a questão dos estados que sequer publicar novas leis após julgamento do tema, seja em 2021, seja em 2022. E aqui lembrando que a lei complementar não institui tributo. Então, quem tem que observar a anterioridade é a norma estadual, não a norma federal. Tá? Então, e dela complementa a pergunta, né? Teria ato coator nesse caso? A cobrança. Então, primeiro, como é que ficam esses estados? Segundo, qual que seria esse ato coator nessa cobrança indevida? Perfeito. De fato, uma das primeiras questões, Tatiane, que surgiu, assim que nós vimos os estados publicarem leis, São Paulo, Paraná, outros estados começaram a correr com as suas assembleias legislativas, nós nos fizemos a pergunta, puxa, será que é necessário o estado publicar uma nova lei, além daquelas que já haviam, né, de 2015, 2016, para cobrar um DIFAL? No nosso entendimento, não seria necessária a publicação de uma nova lei para cobrança do DIFAL, desde que a legislação interna de cada estado obedeça a estrutura, né, o figurino que a Lei Complementar 190 trouxe para o DIFAL. Então, e o próprio STF, importante comentar, naquele caso do ICMS de importação de pessoa física, ele falava isso, olha, a lei complementar que ele exige é a lei complementar de caráter nacional para definir regras gerais. No âmbito da competência interna de cada estado, a veiculação do tributo pode vir por lei ordinária. E naquele caso, inclusive, a lei analisada era uma lei ordinária do estado de São Paulo, para a cobrança do ICMS. Então, no nosso entendimento, não seria necessária uma lei complementar estadual dos estados também. Então, para aqueles estados que publicaram leis em 2021, dos que nós vimos, né, já estão adequados para o projeto de lei, é bem interessante, os estados estavam vendo o avanço do projeto de lei e copiando isso no seu projeto também. Então, para os estados que fizeram isso, ok, já está adaptado, né, à previsão da nova lei, mas, claro, essas leis vão ter que respeitar a anterioridade que elas mesmas prevêem. Para os estados que tinham leis anteriores, de 2015 e 2016, nosso entendimento é que não tem nenhum vício eles fazerem essa cobrança, desde que observado, né, as regras gerais do DIFAL, mas, lógico, né, com relação ao exercício de 2022, o nosso entendimento é janeiro, o marco para início da anterioridade, essa questão que nós expusemos aqui, mas não seria necessário uma nova lei, né, por assim dizer, se a anterior já tiver em concordância com a Lei Complementar 190. E aqui o ato coator seria a própria cobrança indevida, porque a gente não tem fundamento legal para exigência, né, nesse período em que a lei está em vigor, mas não tem eficácia ainda, segundo esse entendimento de que tem que entrar em vigor em 2023 ou a partir de abril. Além da própria existência da lei em si, que já é, né, sinal muito evidente de que vai haver a cobrança, algumas secretarias de Fazenda estão publicando comunicados ainda se manifestando sobre o assunto. E é esperado até que outras fazendas façam a mesma coisa, porque os estados ainda não tiveram tempo de se reunir para
Quer dizer, aconteceram algumas reuniões, mas não houve uma palavra final da Secretaria de Fazenda. Então, é esperado, né, nas próximas semanas, que haja cada vez mais estados se manifestando sobre isso. Então, além da própria lei em si, que já é um ato coator suficiente, né, para demonstrar esse risco de tributação, é possível ainda que a gente tenha outras manifestações com relação ao atendimento dos estados. Então, não vai ser difícil comprovar o risco de cobrança nesse caso. A gente está sem outros questionamentos aqui, então Barcinho, tem mais algum comentário para fazer? Eu queria só reforçar, Mantovani, um ponto que o Álvaro colocou, que é essa questão aí do contribuinte, né, do DIFAL para contribuintes. Então, essa decisão, esse tema ainda não foi julgado, né, de forma definitiva, com repercussão para todos, e os contribuintes podem ainda ir para o judiciário para pleitear. Né? Com essa publicação agora da Lei Complementar 190, o vício que existia até então foi sanado, né, que era a ausência de lei complementar. Então, os estados podem, né, recuperar, os contribuintes podem buscar o judiciário para recuperar esse diferencial que foi recolhido no passado. Lógico, aquilo que ele não tomou crédito, né? Porque quando a gente olha aí o ativo imobilizado, ele já apropria o crédito lá em 1/48, né, seguindo a legislação interna dos estados. Então, esse não faria sentido ele pleitear, porque já apropriou o crédito. Mas nos demais, que é o uso e consumo, ele tem o direito de pleitear isso. Então, e não, como o Álvaro colocou, isso não foi modulado. Isso pode ser questionado e pode ser restituído aí em operações para períodos posteriores. Eu posso entrar com uma ação judicial agora para buscar recuperar esse passado, né? Então, é importante aí as empresas avaliarem se não é o caso de revisar essas demandas. Então, só vou fazer mais um comentário que a gente já encerra, então. Eu estou otimista nessa ADIM da ABMAC, né, porque eu acredito que o STF vai dar uma resposta rápida a isso, especialmente porque o STF deu 10 meses, né, para o Poder Legislativo se movimentar, e eles deixaram por último segundo. O Executivo também segurou ali uns dias que não devia ter segurado. Então, acho que talvez uma resposta firme aí vai colocar alguns pingos nos is, porque de fato foi um desleixo em relação a esse assunto. A gente não precisaria estar discutindo isso aqui agora, né? Se tivesse observado o prazo que tinha para fazer tudo isso, a gente estaria se preparando para o início de cobrança de DIFAL de uma forma muito mais tranquila, e não é o que a gente está vendo agora. Você ia falar mais alguma coisa, Bercinho? Eu acredito que apareceu uma manifestação aqui no chat. Apareceu aqui? Isso. Perguntando sobre essa questão exatamente do DIFAL para consumidor final contribuinte nas aquisições de uso e consumo ativo imobilizado de outros estados. Fica desobrigado a efetuar esse recolhimento nos mesmos modos do DIFAL não contribuinte, principalmente nos 90 dias, né, que parece ser mais seguro. Maurício, essa questão do DIFAL para contribuintes, nas aquisições de ativo imobilizado de uso e consumo, a matéria da inexistência de uma lei complementar, ele já era discutido bem antes de 2015. Então, antes de 2015, já tinha alguns contribuintes que tinham visto esse problema na Lei Candir. A Lei Candir não falava nada do DIFAL e foram para o judiciário discutir isso. Existem até decisões judiciais antes desse julgamento de repercussão geral para contribuintes específicos. Né? No caso, eu vou mencionar porque é público, mas da Aviação Garcia, que inclusive analisou a lei do Paraná, e falou que o DIFAL não poderia ser cobrado por ausência de lei complementar. Então, já era uma decisão da segunda turma do STF, já tinha esse precedente, só me engano, de 2015, sobre essa matéria. Então, essa discussão já existe. Mas, então, no nosso entendimento, ela padece do mesmo vício, né, do DIFAL do não contribuinte. Não existia uma lei complementar, a lei Candir não falava de nada, né, do DIFAL. Nem o convênio do 93 falava. Então, ela pode ser questionada agora sim, né? Agora pela Lei Complementar 190 ela veio, e ela está sujeita à mesma observância de anterioridade, né? De anterioridade de 90 dias, né? E de exercício. Então, no nosso entendimento, sim, a mesma matéria pode ser questionada em relação ao não contribuinte, com a diferença, até como nós mencionamos, que por passado até essa recuperação seria possível. Lógico, no ativo imobilizado nós sabemos que a empresa se creditou, né, em 48 avos ali desse semestre, então esse semestre virou crédito, mas assim, virou crédito também na proporção das saídas tributadas, tem mais essa questão, lógico, né, que tem que ser observado. Então, de repente, para as entradas de ativo imobilizado, a empresa poderia pleitear, quem sabe, tomar o crédito à vista, a parcela que está faltando ainda de se creditar, talvez, é uma possibilidade, mas com relação ao uso e consumo, não, virou custo, né, e aí a
a possibilidade de recuperação ela se apresenta. Então, é possível demandar judicialmente, pedir uma liminar, com a vantagem, nesse caso, né, de que o ICMS que você não pagou, né, é o ICMS que ficou com você, né, não tem aquele problema do repasse, né, para o próximo da cadeia. Então, se você se beneficiar pelo não recolhimento, num primeiro momento, e depois essa decisão reverter, tudo bem, aquilo se reverteu em proveito para você mesmo, né, no início. Então, por assim dizer, aquela pedra no sapato do artigo 190, ela não acontece nesse caso. Só lembrar que, né, diferente das discussões federais, em que tem uma norma específica que prevê que, se eu tendo uma liminar, uma sentença favorável, eu posso, depois da revogação dela, recolher em 30 dias só com juros, a gente não tem isso expresso para os estados. Então, tem que colocar nessa conta também, Maurício, que, eventualmente, alguma multa terá que ser paga. E daí, claro, se eu destaquei o tributo e não recolhi porque eu tinha liminar, eu imagino que a gente estaria diante de uma multa de mora e não uma multa de ofício. Agora, enfim, se foi destacado adequadamente por quem vendeu. Agora, e esse eu lancei adequadamente na minha escrita. Agora, se não tiver o ICMS aparecendo na operação, a gente teria sujeito também a uma multa de ofício, muito provavelmente dos estados. Muito bom, excelente o comentário. E complementando uma outra questão que tem que ser vista nas leis estaduais, Maurício, é a forma como eu vou compensar esse crédito ao final do processo. Então, ou seja, eu vou ajuizar uma ação questionando o DIFAL nas entradas. Vamos imaginar que eu decida continuar recolhendo, né, o DIFAL ao longo da tramitação da ação. Ao final, como que eu vou aproveitar esse crédito? Lógico, o caminho mais natural é a expedição de um precatório. Mas a gente sabe que os estados são devedores contumazes de precatório. Posso fazer a compensação desse crédito na minha conta gráfica? Depende muito da legislação de cada estado. Alguns estados permitem, nas suas legislações, lançamento de crédito decorrente de decisão judicial na apuração do ICMS. Outros estados não permitem isso. Então, nessa mesma linha de olhar a legislação do estado para ver como que ele prevê a cobrança do tributo que antes estava suspenso por decisão judicial, se tem multa, se não tem, se tem 30 dias, que é a observação que o Montubani fez, também é necessário ver esse outro aspecto. Se a lei do Estado me permite fazer a compensação desse DIFAL, eventualmente, na minha conta gráfica, ou se não, se eu fico limitado à restituição, que daí se daria por meio do precatório. Isso. Então, mais uma vez, agradecer a todos e o espaço cedido pela Câmara, né, para a gente discutir esse assunto aqui no GIET. E é isso, acho que cumprimos o horário também, não bem 10h15 praticamente. Perfeito, Mantovani. Muito obrigado pela moderação do evento. Barsic, Rotuno, muito obrigado pela excelente palestra, muito esclarecedora. Acredito que todos que assistiram saíram um pouco melhor informados. E, enfim, muito obrigado mesmo. Agradeço também a presença de todos que se inscreveram, que acompanharam até o final. E declaro então encerrado o primeiro webinar da Racal Paraná em 2022, desejando a todos muita saúde, prosperidade neste ano e torcendo para que haja um reencontro presencial em breve entre todos, tá bom? Então, uma excelente terça-feira e um abraço a todos. Até mais. Um abraço. Um abraço, bom dia. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.